Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, depois de reverter a sequência de resultados negativos e crescer em outubro, a produção industrial brasileira teve queda de 0,1% em novembro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. E quem traz mais detalhes é o nosso repórter Leonardo Félix. Com o resultado, o setor industrial, que é responsável por cerca de 20% do produto interno bruto brasileiro, ainda está 2,2% abaixo do patamar pré-pandemia. O desempenho é 18,5% inferior ao nível recorde alcançado em maio de 2011. Na comparação com novembro de 2021, a produção industrial cresceu 0,9%. Já no ano de 2022, o segmento acumula queda de 0,6% e em 12 meses de 1%. As informações foram apresentadas pela Pesquisa Industrial Mensal. O estudo do IBGE indica que as medidas implementadas para a elevação da renda das famílias e estímulo do setor industrial proporcionaram um ganho de ritmo pela indústria, que emplacou, a partir de fevereiro, 4 meses seguidos de crescimento. Mas, segundo o Instituto, o desempenho positivo foi pontual. O levantamento do IBGE também indicou que, em tempos de inflação em alta, em especial dos alimentos, rendimento sem muitos avanços e desemprego também em elevação, a indústria voltou a mostrar perda de ritmo. De São Paulo, Leonardo Félix. E os proprietários de veículos do estado aqui de São Paulo já podem consultar o valor do IPVA deste ano. Deixar de pagar o imposto dá multa de 20% do valor e impede o licenciamento do carro. Os proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo já podem conferir o valor do IPVA. A consulta pode ser realizada nos terminais de autoatendimento da rede bancária ou pela internet, com o número do Renavan do veículo. Em 2022, o valor venal dos veículos seminovos ou usados teve variação média de 10,77%, segundo a pesquisa anual feita pela FIPE. E, com isso, o imposto devido também ficou maior. O valor venal pode ser consultado pelo site da Secretaria da Fazenda com o número da placa do veículo. Os pagamentos começam no dia 11 de janeiro para veículos com placa final 1. O desconto para pagar o imposto em parcela única continua em 3%, mas a administração estadual aumentou o número de parcelas de 3 para 5 vezes. O contribuinte que deixar de pagar o imposto sobre a propriedade de veículos automotores em São Paulo vai ter multa de até 20% do valor do tributo, além de ser impedido de licenciar o veículo. A chuva intensa que atinge São Paulo causou alagamentos em ruas da capital e transtornos na região metropolitana. Moradores ficaram ilhados. Mais uma vez, a forte chuva que atinge São Paulo provocou alagamentos no Jardim Pantanal, na zona leste da capital paulista. O problema acontece há décadas e os moradores sofrem com ruas e casas alagadas. A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção por causa dos pontos de alagamentos registrados em várias regiões. As chuvas volumosas fizeram a Defesa Civil acender o alerta para enchentes e deslizamentos. O temporal também causou diversos transtornos em cidades da região metropolitana, como Franco da Rocha e Caieiras. O temporal provocou bloqueio de vias de acesso à cidade. A Defesa Civil foi acionada em diversas residências para resgatar moradores ilhados. E nos destaques internacionais, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos tem encontrado dificuldade para eleger um novo presidente. E essa demora tem causado uma crise na bancada, que é a maioria da casa. Kevin McCarthy, favorito para substituir a democrata Nancy Pelosi, não foi capaz de acalmar a revolta de um grupo de cerca de 20 apoiadores de Donald Trump que o consideram moderado demais. O pequeno e intransigente grupo quer aproveitar a maioria apertada de assentos para impor condições, já que sem seu apoio, o republicano da Califórnia não poderá ser eleito. Nem mesmo a intervenção mais cedo de Donald Trump fez os apoiadores mudarem de ideia. Na internet, o ex-presidente pediu que todos os republicanos votem em McCarthy. O atual ocupante da Casa Branca, o democrata Joe Biden, chamou a situação de vergonhosa e alertou que o resto do mundo observa os Estados Unidos de perto.
A situação sem precedentes nos últimos 100 anos no Congresso americano paralisa a instituição. Sem um presidente da Câmara dos Representantes, os congressistas eleitos não podem prestar juramento e, consequentemente, aprovar projetos de lei. A eleição para presidente da Câmara dos Representantes pode ser decidida em horas, mas em 1856 demorou 2 meses. Um ciclone bomba, o mesmo que provocou a forte nevasca nos Estados Unidos, atinge agora as áreas costeiras do país. Na Califórnia, os fortes temporais causaram estragos e deixaram a população em alerta. Mais de 100 mil casas ficaram sem energia elétrica e dezenas de voos foram cancelados por conta do mau tempo. O ciclone bomba, que já estava atingindo os Estados Unidos, chegou à Califórnia com fortes chuvas e ventos de mais de 200 quilômetros por hora. Na manhã desta quinta-feira, os temporais atingiram seu pico de intensidade, deixando mais de 100 mil casas sem eletricidade e provocando o cancelamento de mais de 70 voos. O governador da Califórnia informou que o estado já estava se preparando para a chegada do ciclone. Equipes de limpeza e bombeiros executaram serviços de manutenção e a distribuição de suprimentos de emergência para aqueles que se recusaram a deixar as áreas de risco após os alertas. Quase 500 pessoas foram notificadas. De acordo com autoridades locais, pelo menos 2 pessoas, incluindo um bebê, morreram após a queda de uma árvore. Também houveram relatos de dezenas de feridos por todo o estado após deslizamentos e enchentes atingirem diversas regiões. O oeste dos Estados Unidos tem sofrido com a seca e chuvas abaixo da média nas últimas décadas. De acordo com especialistas, apesar de a chuva ser útil na região, sempre se tornam perigosas, já que o solo não é capaz de absorver grandes volumes de água rapidamente. E o governo chinês vai começar a normalizar as viagens com Hong Kong no próximo domingo, revertendo as duras restrições sanitárias que mantiveram a fronteira fechada por quase 3 anos por causa da Covid. O escritório da China para assuntos de Hong Kong e Macau informou que as viagens serão retomadas de forma gradual no domingo, mesmo dia em que Pequim suspende a exigência de quarentena para as chegadas do exterior. A primeira fase da abertura da fronteira começará em 8 de janeiro. A cota para viagens transfronteiriças entre Hong Kong e a China continental será de 60 mil pessoas só de ida. Isso significa que o máximo de 60 mil pessoas de Hong Kong poderão viajar diariamente para o norte por mar, terra e ar, cruzando a fronteira por meio de diferentes postos de controle para entrar na China continental. Quem desembarcar no continente procedente de Hong Kong deverá apresentar um teste de PCR negativo. Apesar de adotada por Pequim, essa exigência é criticada pelo governo quando aplicada por outros países aos viajantes que partem da China. 9 das 12 passagens de fronteira de Hong Kong com o território chinês ficaram fechadas desde a explosão da pandemia da Covid-19 no início de 2020. Hong Kong e China mantiveram políticas rígidas de Covid-0, incluindo restrições de viagens e quarentenas obrigatórias que praticamente eliminaram visitantes estrangeiros. Essas políticas mantiveram famílias separadas e fizeram as viagens de turismo e de negócios despencarem, atingindo duramente Hong Kong, que terminou 2022 em uma profunda recessão. E de volta ao Brasil, olha só, foi inaugurada no Rio de Janeiro, em frente ao Maracanã, a Avenida Rei Pelé. Essa foi mais uma homenagem que eterniza os feitos do rei. Vamos conferir. A Prefeitura Municipal destacou a grande relação do rei do futebol com o estádio para homenagem. Então, eu acho muito importante, em frente ao Maracanã, onde ele fez o 1000º gol. Ele se despediu aqui da seleção brasileira em 1971, contra a Iugoslávia. Foi campeão mundial pelo Santos em 63, então nada mais justo do que isso. E hoje, assim, embora o Pelé tenha jogado toda a sua vida no time de São Paulo, no Santos, ele teve vários momentos marcantes no Maracanã. Tanto contra times cariocas, né, quando enfrentava os times aqui do Rio São Paulo, como pela seleção brasileira. A homenagem é absolutamente justa. Pelé foi o maior ícone da história do Brasil, representou o Brasil no mundo inteiro. Um grande profissional, um grande atleta, né, foi realmente um grande ícone do Brasil. Eu acho que ele merece muito mais do que isso, porque ele foi um cara que ele
apesar que eu vi muito pouco, mas aquele nego corre na veia da gente, ele merece muito mais. Uma cerimônia em frente ao estádio marcou o lançamento da nova sinalização do trecho da Avenida Radial Oeste, de quase 1,5 km de extensão. Pelé morreu na última quinta-feira, após passar um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde recebeu tratamento para um câncer de cólon. É isso mesmo, uma homenagem muito merecida. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.